Bom dia, Juan. Bom dia, Lucas. Tudo bem com vocês? Sim. Então, tá bom. Esperar os colegas chegarem para nós iniciarmos a aula. Bom dia, Lara. Bom dia, Lorena. Hoje, pessoal, abra uma apostila na página 23. Página 23. Permeabilidade do solo. Página 23. Vocês fizeram a avaliação na última sexta-feira, já fiz a correção. Só não enviei as notas ainda porque falta ajustar algumas coisinhas. Mas a nota, no geral, as notas não foram ruins. Deixa eu pegar aqui. As notas não foram ruins, olha. 3. Apenas 3 alunos que ficaram abaixo da média. O restante, todos ficaram acima da média. Tivemos vários totais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 totais. Então, as notas foram excelentes, né? Faltam alguns alunos ainda que não fizeram a avaliação. Lorena, você não fez, não? Não, no dia eu tinha passado mal, eu tive que fazer uma consulta e não deu para me fazer, mas eu tinha falado com a Regina já. Comenta comigo mesmo. Falta você, Maria Eduarda Elias, também, fazer a avaliação. Então, André, pessoal... Oi? É chamada? Porque eu entrei agora. Não é chamada, não. Eu estava comentando sobre a avaliação, porque muitos de vocês foram bem. Alguns não tão bem assim, mas, no geral, as notas foram boas. Então, pessoal, deixem a apostila aberta aí na página 23, para que nós possamos iniciar. Nós vamos falar sobre permeabilidade do solo. Nós já falamos lá no segundo bimestre, nós comentamos várias coisas sobre André, o solo. Oi? você vai lançar a nota que dia? Vou só esperar ajustar mais esses ponteiros aqui e já lanço para vocês. Obrigado. Viu? Mas já está corrigidinho. Corrigir no dia mesmo. Aí eu falo, viu, Juan? Quando eu lançar. Olha, nós vimos, então, já sobre o solo lá no segundo bimestre. Só que ficou faltando essa atividade para encerrar o assunto sobre o solo, que era sobre a permeabilidade do solo, que está na aula 9. Então, nós vimos lá no início o que é um solo, como que era formado o solo, que o solo era formado a partir de uma rocha matriz, que ela entrava em processo de decomposição de acordo com o intemperismo. Aí nós vimos depois que os solos eles são compostos por, basicamente, água, ar, sais minerais e matéria orgânica. Então, nós temos um experimento, mostrei para vocês o experimento que comprovava como que era formado o solo. Vimos também quais profissionais que trabalham com o solo. Então, isso tudo foi trabalhado com vocês em relação ao solo. Porém, ficou faltando sobre a permeabilidade do solo. Mas alguém sabe o que é permeabilidade? O que é permeabilidade? Alguém sabe? É quando a coisa é permeável, tipo, quanto mais a gente estica ela, mais ela aguenta? Não. Permeabilidade é quando a coisa é permeável. Até aí você acertou. Mas quanto mais vai esticando, aí isso aí é elasticidade. É a coisa de quanto mais você empurra, ela volta? Aquele lá Não, isso aí é cilindro? compressibilidade. Permeabilidade, eu vou dar um exemplo para vocês que vocês vão entender. Se eu chegar... Todos vocês... Oi, João Vitor. É a capacidade de reter água? Capacidade de reter água. Se eu falasse assim para vocês, olha o exemplo que eu ia dar. Se eu chegasse para vocês e falasse assim, olha, acredito que a maioria de vocês tem celular. Mas assim, o celular de vocês é a prova de água? Não sei. Não. Meu, sim. Mas eu não vou fazer o teste, não.
Então, Nem eu. nem eu, Rafa. É meu oi. Vou falar para vocês assim, eu quero que vocês joguem o celular numa piscina de 100 metros. Melhor não, né? Não, eu também não faço. André, porque os telefones não é quanto de água que ele pode, quanto mais profundo, mais ele aguenta, menos aguenta, né? Isso, é a profundidade. Acho uma boa ideia fazer isso. Hã? Acho uma boa ideia fazer isso. Jogar o Eu nem celular? vi o celular mesmo. Num celular que eu quero nunca mais ver na minha vida. Quando meu celular até dá chuva, vou pôr ele num copo. Perigo. Não faz isso não, né? Olha, mas Aí vai eu colocando vou arroz falar pra vocês assim, depois. sobre a capacidade de permeabilidade. Muita gente compra um relógio quando ele é permeável ou impermeável à água. Mas o que seria o permeável? Permeabilidade, é a capacidade de deixar a água passar. Impermeabilidade, quando tiver um in, significa não. Então, impermeabilidade é a capacidade que nós temos de não deixar a água passar. Certo? O meu cabelo é impermeável. Se eu jogar água no meu cabelo, as gotinhas ficam todas aqui por cima, não entra, não. Então, é um cabelo impermeável. Acredito que o cabelo de muitos de vocês aí são permeáveis, né? Se joga água, o cabelo molha na hora. André. Se eu lavar, na hora que eu saio assim, ó, fica cheio das gotinhas de água. Então, meu cabelo é impermeável. André, Oi? a pele é impermeável? A pele, ela é impermeável. Nós vamos ver aqui 2 exemplos. Vamos falar de material, sem falar do solo agora, por enquanto. Vamos falar de material que vocês acham que são permeáveis e que são impermeáveis. Vamos falar primeiro dos materiais que vocês consideram que são permeáveis, aqueles que deixam a água passar. Alguém sabe? Se eu chegar para vocês e falar assim, olha, o papel é permeável ou impermeável? O papel, ele deixa a água passar? Ou o papel, ele retém a água ali? Se eu tenho um saco de papel, eu jogar água nesse saco de papel, a água vai passar ou a água vai ficar retida? Vai passar, porque o papel ele não é impermeável. Ele rasga. Isso, o papel, então, nesse caso, o papel ele é permeável, ele deixa a água passar. E o outro que eu não deixaria a água passar? O material. Aposto que muitos de vocês estão com esse material talvez até próximo aí. Ferro? O ferro poderia ser. O vidro. Olha aqui. O vidro não está segurando a água? O vidro é um material permeável. Qual outro? Plástico? O plástico. Quem mais falou outra coisa? O quê? Marcos? Não, errei. Madeira. A madeira poderia ser. O tecido, o algodão. O algodão, ele é permeável ou impermeável? Impermeável. Não, na verdade, ele é permeável. Se eu pegar a água, agora, jogar aqui no tecido, tem como eu segurar essa água? Não, ela vai descer, ué. Ela vai descer. Então, o que eu quero que vocês lembrem? Ó, permeabilidade é a capacidade da água sair. Impermeabilidade é a capacidade de reter a água. Então, vamos usar aqui 2 exemplos aqui para que a gente possa entender. Ó, eu tenho uma vasilhinha, né, um recipiente. Eu tenho água dentro de uma garrafa plástica. Eu tenho aqueles materiais para fazer café. Certo? E aqui eu tenho o filtro de café, que é um papel. Estão conseguindo visualizar? Os materiais? Sim. E eu tenho um saco plástico. Estão conseguindo visualizar os materiais? Sim ou não? Sim. Sim? Então, vamos lá, ó. Primeira coisa que eu farei. Eu vou testar ele com o
papel. Vamos ver se é permeável ou impermeável. Então, olha, peguei a água, vou pegar esse papel filtro, vou colocar aqui como se fosse no funil. Beleza? André, Oi? é permeável. Não, o café não passa no papel. Então, vamos ver se a água vai passar. A água vai passar nesse papel aqui. Vocês acham que vai passar ou não? Vai. Vai passar. Então, vamos ver. Sim. Ó, na medida que eu for colocando a água, aqui, olha. Eu vou aguardar e essa água, ela vai tender a ser permeável. Ela vai passar a água para o material. Deixa eu só arrumar aqui. Tá caindo devagar. Mas ela vai passar a água. Agora, se eu reter esse material, vou esperar um pouquinho aqui. Deixa eu só tirar aqui. Oi. Ela vai fazer bagunça aqui. Se eu pegar o plástico agora e jogar água no plástico, a água está ficando retida, olha. Ela é permeável no plástico. Ela fica retida no plástico, ó. Ela não está saindo. Ou seja, o plástico, ele está conseguindo segurar. Ah, André, mas por que acontece isso? Alguém sabe por que acontece do papel a água passar e do plástico não passar? O papel mole dissolve. Tem alguns que são mais furadinhos. E o plástico é mais resistente. O plástico realmente ele é mais resistente. E além disso, se nós olharmos o papel no microscópio, ele é cheio de buraquinhos. Os buracos são maiores, os espaçamentos deles são maiores. O plástico, eles já são mais colados. Então, a molécula de água, ela é maior do que o buraquinho, então impede com que ele passe. Por isso, então, o plástico é um material que deixa a água passar. O plástico, não. Mas nós vamos falar isso, é de papel ou de quê? Qual que é o título da aula na página 23? Qual que é o título da água? Da água, não, né? Da aula. Permeabilidade do solo. Permeabilidade do solo. Então, o objetivo é nós trabalharmos e identificarmos se a água ela é permeável a qual tipo de solo. Quais tipos de solos que vocês acham que podem existir? Vocês já estudaram sobre isso. Vai falando os nomes dos tipos de solo. Um solo que é bom para plantação. Umífero. Solo umífero. Isso aí, Maria. Solo umífero ou solo agrícola, que é um solo bom para plantação. Outros tipos de solo. O solo que é próprio da praia. Como que chama? Arenoso. Arenoso. Um solo que ele vai ser próprio, vamos ver, de um lugar de... talvez lugares montanhosos. Solos que eles são de cascalhos, certo? Então, nós vamos observar várias coisas relacionadas a isso. Um solo que é próprio do manguezal. Alguém sabe? Já viu o tipo do... Já viram o manguezal? Onde que ficam os caranguejos? Umífero? Não. Quase. O mífero é um solo bom para plantação. Argiloso. Solo argiloso. Então, nós vamos observar aqui, dentro dessa experiência, quais tipos de solos que vão ser mais ou menos permeáveis. Se eu pegar, então, antes de nós fazermos, eu mostrar para vocês a experiência. Eu quero que vocês imaginem. Se eu falar assim para vocês, olha, eu mostro para vocês aqui argila, areia e o cascalho. Brita. Cascalho é a mesma coisa de brita. Beleza? O que vocês identificariam? Assim, ó, eu falasse assim para você, diferencie esses três. Argila, areia e a brita, que é o cascalho.
Você, visualmente observando, como que você poderia falar? O que teria de diferença entre eles? O tamanho dos poros. A brita não é maior do que a areia? É. Se a brita é maior do que a areia, isso já é uma característica que é diferente delas. Aí, se eu pegar nesse copo e colocar, encher ela de brita, encher esse copo aqui de brita, e depois eu vou contar quantos grãos que tem. Suponhamos que eu contei, enchi e deu 13. 13 grãos de brita. Beleza? Se eu enchesse ele de areia, daria mais ou menos grãos? Mais grãos. Por que daria mais grãos, gente? Que é menor. Porque a areia é menor. E se eu enchesse agora esse mesmo copo com argila, daria mais ou menos que a areia? Acho que O que vocês acham? Mais ou menos? menos. Menos. Não, daria mais. A argila, pessoal, ela é menor do que o grão de areia. Então, se fosse analisar então, a diferença entre elas, se eu chegasse, por exemplo, para a irmã do Lucas, que assiste às nossas aulas, e ela ainda não tem conhecimento de ciências, e falasse para ela assim, é a Alice, não é, Lucas? Se eu chegasse para a Alice e falasse assim, Alice, diferencia para mim a areia da argila da brita. Primeira coisa que ela falaria vai assim, ó, a brita é maior. Se ela observasse, a areia é o tamanho do meio. E a argila é que é o menor. Então, a diferença geralmente é o tamanho e a quantidade de grãos. Isso vai influenciar, vocês acham, na permeabilidade do produto? O tamanho do grão? O tamanho e o formato do grão de areia? Do grão de argila? Do grão de cascalho? Vai. Qual que vocês acham? Se eu pegar a brita, colocar no funil e jogar água. Se eu pegar areia, colocar no funil, jogar água. Se eu pegar a argila, colocar no funil e jogar água, qual que vocês acham que a água vai passar mais fácil? A brita. Na brita? Por que na brita? Porque ela não fica tão junta. Porque ela não fica tão junta. Isso aí, Vitor. E qual que vocês acham que ela vai ser mais difícil de passar? Na argila. Na argila. Por que na argila? Porque ela fica mais junta. Porque as suas estruturas, os seus grãos são tão pequenos que eles se juntam, impedindo com que a água possa passar. Então, é isso que nós vamos ver no experimento de agora. Então, observem para vocês verem como que vai realizar esse experimento aqui que eu vou mostrar para vocês. Que é um experimento que mostra justamente na condução desse experimento. Só que antes, observem aí a imagem, na página 23 da apostila de vocês. Todos com a página 23 aberta. Na página 23 tem 3 imagens. É isso que eu estava falando para vocês, olha. Tá dando para visualizar os grãos de argila aí? Não. Tá dando para visualizar os grãos de areia, não está? Os grãos de areia eles são menores ainda do que os grãos de cascalho, que seria a brita. Então, os cascalhos têm os grãos maiores, depois a areia, depois a argila. Observem para vocês verem aí, como se fosse a água passando. A água está passando mais facilmente por qual? Pela cascalho. Cascalho. Está passando com mais dificuldade em qual? Na argila. Na argila. Argila. Diante Ô, professor. disso, pergunta. Professor, Oi, Bernardo. tem uma dúvida. Pode falar. A argila não se molha junto com a água e a água pode ir descendo? Não é assim, não? A argila, na verdade, ela é bem úmida, né? Ela vai molhando. Só que aí vai caindo, Bernardo, tipo assim, ó.
uma gota a cada 1 minuto. No caso do cascalho, cairia 50 gotas a cada 1 minuto. Por quê? Era só passar. A argila, ela absorve a água. A brita, ela não absorve a água, ela deixa a água passar. Nesse caso, se fosse para vocês fazerem uma plantação, que tipo de terreno que vocês prefeririam fazer uma plantação? Cascalho. Plantar no cascalho não ficaria tão legal. Seria Não, qual tipo de solo, que a Maria já até falou? Argila? Não. Umífero? Umífero. Solo umífero. Mas, André, que tipo de solo é esse? É terra comum. Só que nós vamos observar, depois nós vamos discutir sobre isso. Vamos observar, então, o vídeo agora que mostra o experimento para vocês. O vídeo não tem som, não. Então, vai ser tranquilo passar. Estão conseguindo visualizar a tela aí? Escrito permeabilidade do solo, aula 9. Então, vamos observar o vídeo. Estão conseguindo visualizar a tela do vídeo? Sim. Sim? Então, vamos lá. Ó. Observem como que vai ser conduzido o experimento. Então, temos argila, areia, o humus, que é a terra, e a brita, que é o cascalho. Então, ela está colocando, nesse momento, o funil, que ela improvisou, no caso, fazendo com uma garrafa PET, e colocou no primeiro, então, a areia. Está organizando ali. Então, vai colocar aquele papel filme que eu mostrei para vocês. Papel filme, não. O papel filtro, como se fosse um guardanapo. O André, primeiro ele pôs a terra, depois a areia. Agora que foi a areia. Na verdade, o primeiro foi a argila. Agora que vai ser o humus. Então, o primeiro foi a argila, depois a areia, agora o humus e agora o cascalho, que é a brita. Então, vamos observar como que vai acontecer. Então, ela vai colocar água em todos eles, ó. Já começou a sair mais do que o outro, não começou? Na areia. Agora no humus, que é o terceiro. Agora observe o cascalho, olha. A rapidez do cascalho. O professor, é porque o cascalho não é junto, né? Porque o cascalho não é junto, porque os grãos do cascalho são maiores. Olha o primeiro, esse aqui é a argila. O segundo, a areia. O terceiro é o humus. E o quarto é o cascalho. Então, a partir disso, vocês vão responder, agora, enquanto que eu vou fazendo a chamada, a página 24. Vão responder na página 24 aí pra gente, enquanto que eu vou fazendo a chamada. Beleza? Página 24, vão respondendo o que está pedindo aí. Enquanto isso, eu vou fazendo a chamada aqui. Vamos lá. Aguilar. Ana Clara Leal. Presente. E umas fotos suas maravilhosas, Ana Clara. Obrigada. Com o Marcelo, não foi? Foi. Lindo, lindo. Bernardo Mendonça. Gabriel Batista. Guilherme Moreira. Presente. Emily. Presente. Isabela. Júlia Mourão. Presente. Júlia Rodrigues. Júlia. Júlia Rodrigues, não. Lívia. Lívia também não. Lorena. Presente. Lucas Adrian.
Presente. Luísa Mendonça. Presente. Luísa Oliveira. Presente. Marcos Vinícius. Presente. Maria Eduarda Cruz. Maria Eduarda Cruz está aí, eu vi aí. Maria Eduarda Elias. Maria Eduarda Elias. Não? Maria Paula. Presente. Miguel. Presente. Neymar. Neymar, o Neymar está aí? Não? Calma, deixa eu ver, porque ele não tem microfone. Ah, viu? Então coloquei aqui. Rafaela. Presente. Juan. Presente. Do sexto B. Bernardo Costa. Presente. Carlos Eduardo. Carolina. Presente. Carlos Eduardo tá aí? Tá. Tô aqui. Carolina. Carol, não? João Victor. Presente. Zé Tadeu. Lara. Presente. Lucas Faria. Presente. Manuela. Levantou a mão. Não. Matheus. Matheus. Não? Matheus Gonçalves. Pedro Eugênio. Pedro Eugênio. Rafael. Vitor Arantes. Presente. Deixei. Alguém não respondeu presença? Todos responderam? Neymar levantou a mão, eu vi. Todos responderam, né? Então vamos lá, pessoal. Olha, na página 24, eu vou compartilhar com vocês as perguntas e nós vamos comentar. Estão conseguindo visualizar aí? Página 24? Sim. Então, vamos lá para a gente poder fazer juntos, hein? Observem aí o que está falando nos procedimentos. Olha, coloque o funil sobre cada suporte. Usando a espátula, enche cada funil até a metade, com o tipo de componente do solo. Coloque um copinho embaixo de cada funil. Encha de água os 4 copinhos e despeje vagarosamente e ao mesmo tempo nos funis. Então, nós trabalhamos com argila, areia, humus e cascalho. Os 4 tipos de solo. Argila, areia, humus e cascalho. Na página 24 ainda, nos resultados e conclusões. Onde foi mais difícil a água passar? Na argila. Na argila. Não, perdão. É que eu coloquei errado aqui, ó. Onde foi mais difícil seria na argila. Eu escrevi no copinho com cascalho. Ignorem essa resposta aqui. Seria na argila. Ignorem essa resposta. Então escrevam aí, na argila. Beleza? Então não é no copinho, não. Por que a água não escoa igualmente entre todos os solos? Por quê? Por quê que a água não escoa igualmente em todos os solos? Hã? Pois algum... Pode falar, Bernardo. Pois alguns são permeáveis, outros não. Certo. Posso responder a minha pergunta? Pode. Pois eles são diferentes. Uns mais permeáveis, outros não. O cascalho ganha, pois ele não é todo junto e tem algumas aberturas. Certo.
Alguém mais quer colocar o que falou? O que colocou? Eu coloquei que a 2 está certa, olha. Devido ao tamanho e formato dos grãos que formam o solo. A número 1, aquela resposta que eu coloquei ali está errada. Não é no cascalho, não, é na argila. Número 3, que eu acho que eu troquei ali na hora de eu copiar as respostas. Que propriedade é essa que os solos têm de deixar passar a água? Qual que é o nome dessa propriedade? Permeabilidade. Permeabilidade. Então, a 3 está certo também, olha. Permeabilidade. 3, permeabilidade. 4. Em geral, um bom solo para a agricultura não pode ter uma permeabilidade muito grande, nem muito pequena. Por que vocês acham isso? Pois o solo não pode ser muito úmido e nem pouco úmido por causa das plantações. Certinho, certinho, certinho. Alguém mais quer comentar o que colocou nessa? Então, olha o que eu coloquei, olha. Copiem aí aqueles que não fizeram para poder deixar prontinho. Porque precisa de uma quantidade de água ideal para o crescimento da planta. Grande quantidade de água, as raízes ficarão soltas. E pouca quantidade, a vegetação não irá sobreviver. Deixar um minutinho para que vocês possam copiar essa resposta aí, ó, da número 4. Então, copiem a resposta do número 4. Porque precisa de uma grande quantidade de água ideal para o crescimento da planta. Professor. Oi? Eu tenho uma dúvida. Pode falar. Quando a gente precisa de um solo bom, a gente tem que misturar solos? Não. Vai depender do que você quer fazer. Suponhamos, então, que você vai fazer uma plantação. Você vai procurar um solo que é agrícola, né? Um solo meio termo. Ele tem que ter uma quantidade maior de humus. Ele não pode ser um solo muito seco. Ele não pode ser um solo muito úmido. Ah, André, mas eu quero fazer uma construção. Então, você vai procurar um solo que ele seja um pouco mais seco. Mas você vai poder construir uma casa em cima de uma areia? Não. Não. Vai construir uma casa numa região que tem argila? Não. Também não. Então, nesse caso, você vai construir um solo que tenha a maior quantidade de quê? De cascalho, talvez. Que tenha uma região que seja mais rígida. E mesmo assim, eu ganhei um lote e eu vou fazer uma construção nesse lote. Eu quero fazer um prédio de 100 andares. É só eu chegar lá e falar assim, eu vou fazer um prédio de 100 andares? Não. Por isso que nós temos os profissionais, os engenheiros, os engenheiros civil, agrícola, no caso, para poder observar se aquele tipo de solo suporta isso ou não. Outra coisa, alguém aqui já viu furar poço artesiano? Não. Ninguém nunca viu alguém? Eu acho que eu lembro que era uma furadeira, aí eles têm que passar uma corda assim no braço para eles não conseguirem cair. Aí eles vão assim, né? E aí, pessoal, olha até que é interessante. Não é só chegar e falar assim, suponhamos que eu fui lá para a fazenda do Bernardo. Aí entra assim, eu quero furar um poço artesiano aqui. Não, eu vou analisar se aquele local ele é próprio, se ele tem ou não água, se a água ele é ou não de qualidade. E nesse caso, o que vai acontecer? Eles perfuram várias camadas e eles vão observar, essa região aqui ela tem grandes camadas de cascalho. Não, então vai ficar mais caro. Eu vou fazer nessa aqui que tem menos. Então, o profissional, ele vai observar se é ideal ou não furar naquele local ou não. Depois vocês colocam lá no YouTube para que vocês possam ver quando que fura um poço artesiano. É bem legal. E a água
jorrando já quase que imediatamente. Alguém mais está copiando? Pode passar? Dever de laboratório, olha aí. Página 64. Dever de laboratório, página 64. Beleza? Então, pessoal, olha. Nossa aula está quase chegando no final. Na semana que vem, nós teremos uma nova aula. E depois eu vou mostrar para vocês quais páginas que vocês devem estar preenchidas. Eu vou chegar e falar assim, olha, vamos começar lá na página 1. Aí nós vamos virar, assim, essa nós fizemos, essa que nós não fizemos, aí vocês vão escrever o porquê que nós não fizemos. Por quê, André? Lembra que nós fizemos algumas aulas diferentes? Nós tivemos aula da pipoca, que não estava na apostila. Nós tivemos aula sobre o meio ambiente, que não estava na apostila. Nós tivemos outras aulas que não estavam na apostila. Por isso que algumas aulas vocês não farão aqui. Só que aí nós vamos explicar, nós vamos justificar porque vocês vão ter que entregar essa apostila para a conferência. Então, vocês vão escrever o porquê que não foi feito. Essa aula substituiu a aula tal. Então, nós faremos isso em breve, porque nós já estamos chegando quase que na reta final, né? Hoje já são dia 16 de novembro, nós temos praticamente mais 3 semanas de aula. Então, nós teremos mais 3 encontros, provavelmente depois teremos a avaliação final. Beleza? Tem dúvidas ainda em relação à permeabilidade do solo? Não. Não? Então, vamos fazer uma jogada rápida aqui nesses 2 minutinhos que faltam, hein? Quais solos que nós analisamos nessa aula de hoje? Argiloso, arenífero e o arenoso. cascalho. Então vamos lá, ó. Vou fazer o seguinte. João Vitor, fala um. Argiloso. Argiloso. Marcos, fala outro. Arenoso. Arenoso. Maria Paula, fala outro tipo de solo que nós analisamos. Umífero. Umífero. Bernardo. Unífero. Outro diferente. O descascalhos. Então, nós analisamos os 4. Aguilar, você está aí? Tô. Presente. Presente aqui para você. Aguilar, qual dos solos que tem maior facilidade para poder passar água? Essa é justamente a parte que eu tenho dúvida, professor. Então, olha aqui. O que tem mais facilidade é o cascalho. O cascalho, ele deixa passar maior quantidade de água. Lucas Faria, qual que tem maior dificuldade de passar água? Sabe, Lucas Faria? Dos 4 solos, qual que tem maior dificuldade da água passar? O professor, acho que ele não tem microfone. Então, Pode falar? o solo que tem maior dificuldade da água passar é qual? Quem sabe? Argiloso. Argiloso. E por que tem... Oi? Por que tem essa diferença? Devido ao tamanho e o formato dos grãos. Qual solo que é melhor para plantação, pessoal? Umífero. Solo umífero, que pode receber qual outro nome? Agrícola. Solo agrícola. Ótimo. Pessoal, nossa aula está chegando ao fim. Um abraço para vocês. Então, não esqueçam de fazer o dever lá na página 64. Espero vocês na próxima semana, segunda-feira. Um abraço. Qualquer dúvida, vocês me chamam. Até mais. Com Deus.